Oi, gente! Pra quem tá chegando agora, esse meu vídeo é da sessão que eu fiz, a última que eu fiz de microfisioterapia. Já tem a parte 1 aqui e vai sair também essa semana a parte 3. Essa é a mais atual, a sessão mais atual. Então, aqui eu vou lendo o que o profissional falou pra mim, o que ele me explicou, e eu vou falando se eu lembro de alguma memória que aconteceu, que gerou a situação. Tem situações que não são minhas, que são dos meus pais ou de alguém da família, então tem coisas que também não tem como eu lembrar. Mas com certeza tem alguma coisa que eu vou lembrar sobre como ela atinge hoje a minha vida. Então vamos lá? Já tô com a minha colinha aqui. Então, apareceu 5 memórias no mapa mais recente. 2003, ambiente tóxico, negativo, desagradável, ruim. Pode ser por estar doente ou ambiente dentro da minha casa ou do meu trabalho. Alguma coisa que pra mim seja ruim. Talvez pra outra pessoa não seja, mas pra mim eu considero tóxico. Então aqui em 2003, não lembro muito bem. Talvez 2003 a gente tava... Já tinha saído da pandemia. Não lembro muito bem. Não lembro qual... Provavelmente, como eu não tava trabalhando, eu trabalho em casa desde então. E eu, no final do ano passado, de 2015, eu trabalhei fora, de CLT. Desde então, eu sou empreendedora. E eu tive... Durante a faculdade, eu fiz estágio, então eu tava trabalhando fora. Então, e não se enquadra nesse momento. Então, acredito que seja em casa ou algum exame. Mas vamos pro próximo. 2018. Sentimento de perda da liberdade de uma forma imposta ou forçada. Ou alguma situação que eu me senti presa ou sobrecarregada. Aí pode ser no trabalho. 2018 eu já tava trabalhando, mas não sei, às vezes pode ser alguma condição de não conseguir fazer alguma coisa e se sentir presa naquele ambiente. Pode ser relacionamento, sei lá, alguma coisa nesse estilo. 2022 fala sobre o mapa da cicatrização, dificuldade de cicatrizar. Posso ter passado por algo agressivo, difícil, pode ser uma agressão física ou cirurgia. A agressão pode ter sido física, moral ou psicológica, e a dificuldade de cicatrizar é por conta dos desafios que passei. Então, em 2022, eu lembro que eu fiz uma cirurgia eu retirei a vesícula. Durante a pandemia, assim, eu comecei a ter crise da vesícula, porém, eu só consegui fazer, acho que em 2022, acho que foi 2022, foi a retirada da vesícula, porque teve que passar as questões que eram urgentes, né, que era toda a calamidade pública na questão de UTIs, profissionais todos levado a essa situação de pandemia. Então, essa outra situação, ela ficou de lado até eu poder fazer. Aí eu fiz em 2022, se eu não me engano, que aí eu tirei a vesícula. E aqui ele dá um exemplo assim, por conta da dificuldade de cicatrização. Perdi minha mãe, a cicatrização seria o luto, porém, pode ter acontecido outra perda, como perda de namorado, de emprego. Eu não me lembro ao certo se aconteceu alguma coisa junto a isso. Eu lembro muito bem da vesícula, porque quem já teve a crise da vesícula sabe como que é terrível. É uma coisa que eu parecia que eu ia morrer a qualquer momento, assim. E a minha vesícula, ela não tinha uma causa alimentar em si, não era comendo uma coisa gordurosa que atacava. Então, os médicos falavam que não tinha causa, enfim. Em 2024, mudança de vida imposta ou forçado. Não tive escolha, eu tive que mudar. Em 2024, eu mudei totalmente a minha alimentação. Totalmente minha alimentação. Então, assim, eu fiz a retirada de uma hérnia, então, pela recuperação, eu tive que passar, assim, por alimentos que talvez não seriam os escolhidos. Então, foi imposto, foi colocado ali, senão era isso ou minha vida. Então,
Em 2020, memória de corte, ruptura, separação. Pode ser de ambientes ou pessoas. Esse 2020, não me lembro de alguma coisa. Pode ser que eu tenha ido pro home office. Não, 2021 que teve a pandemia. Não me lembro. Via de sintomas. Aí todas essas memórias, elas causam sintomas no corpo. Via de brônquios. Ela tá ligada a tosse, bronquite, pneumonia, tristeza, angústia e dor nos braços. Então eu posso ter alguma delas ou nenhuma. Mas essas memórias, elas causam esse tipo de sintomas. O conflito, dificuldade de convencer em falar, de me colocar, quis falar algo e não falei. Então, eu acho que por muito tempo eu fiquei nesse conflito mesmo. Via de fígado, foi a segunda via que deu. Medo de me faltar algo e carência. Talvez seja uma dessas. Via de paratireoide. Está ligada a aperto de dente, dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade, perda de sono, cãibra, espasmos musculares. Quando ele falou isso aí, ele falou sobre um espasmo também muito comum que acontece no olho. E esse espasmo eu acho que nem dá pra se contar, porque, tipo, eu tenho com muita frequência esse espasmo, que é a parte assim que começa a tremer, sabe? E as outras coisas também. Por muito tempo eu tive enxaqueca. Eu tomava todos os dias remédio pra dor de cabeça. E depois da retirada da vesícula, isso, assim, melhorou, assim, tipo, da água pro vinho. Tipo, eu tenho dor de cabeça hoje, claro, mas não é com a mesma intensidade e não é da mesma frequência. Eu tinha todos os dias, eu tomava dipirona todos os dias. E o conflito dessa via de paratireoide é eu me sentir impotente diante de uma situação ou sentir que não tem muito o que fazer. Então, por muitas vezes eu me calei realmente tem que ser assim, porque foi imposto, foi falado, e como eu não tinha condições para mudar a situação, foi dessa forma que foi ocorrendo. Vias de rim. Está ligada a cólica de rim, pedra de rim, inchaço, cansaço, dor lombar, dor no joelho. Aqui ele enfatiza que o cansaço do rim, ele é mais forte. Aí o conflito. Medo com base no que vivi. Medo que pode ser de abandono, choque emocional muito forte, perda de chão, ter que submeter a coisas que eu não quero. Então, realmente, às vezes dá um medo de reviver uma coisa que já foi ruim. E isso, assim, eu caracterizo essa parte com isso. Via de arco nasal. Essa aqui eu achei bem interessante. Eu acho que eu não comentei com a minha família, mas vamos lá. Ela está ligada ao autismo, vitiligo, tontura, zumbido, rinite, sinusite, adenoide, glaucoma, conjuntivite, disfunção de gosto e dor de cabeça. Aqui novamente dor de cabeça. Gente, por muito... Olha, acho que desde os 5, 7 anos de idade eu tenho dor de cabeça muito frequente. E aquelas enxaquecas, sim, muito forte. E aqui, essa parte do autismo, eu nem tinha me atentado. Aí na hora que eu fui fazer o vídeo que eu vi no áudio, e eu achei muito interessante. E vitiligo. Eu não tinha ouvido essa parte. Mas a parte aqui do zumbido, eu tenho de vez em quando. E eu faço um tratamento pelo SUS de documentação, que é referente ao glaucoma. Como eu tenho a pressão alterada e alta por várias vezes no olho, eles têm tipo uma pastinha que eles documentam o ano e como tava a pressão, e aí eu faço um acompanhamento pelo SUS. E aí eu liguei uma coisa na outra. Então, o conflito dessa via do arco nasal é sofrer por antecipação, medo do futuro, não acreditar em si mesmo, sentir incapaz, medo de separações. Realmente, assim, não acreditar em mim mesmo é uma coisa que eu trabalho, assim, diariamente, porque às vezes as coisas parecem fáceis, mas às vezes não são. E
parece que não é capaz, nunca tô pronta, então hoje em dia eu vou com o que eu tenho, faço o meu melhor e é assim, eu fico sem essa coisinha de ver defeito, sabe? Eu procuro gravar o vídeo, não procurar defeito, ai, ficou bom a luz, tá bom a voz, é isso, acabou. Não fico vendo, eu queria editar, fazer várias outras coisas mirabolantes, eu não sei ainda. Então eu não vou ficar vendo alguns efeitos. Eu só vou ir e no caminho eu aprendo tudo. Vou aprendendo devagar. Via de suprarrenais. Ela está ligada a estresse, cortisol, adrenalina. Eu lembro que na época que eu fiz, ele deu um exemplo do cachorro. Vem um pitbull na sua direção. Aí, ou você corre, então vai dar adrenalina, ou vai ter o cortisol para você poder enfrentar esse bicho. Então eu fico com esse ritmo como se ele não desligasse, que ele ficasse ligado e a todo momento tá vendo um cão atrás de mim, eu não sei se eu corro, se eu paro, o que eu faço. Aí o conflito pode estar ligado ao pânico, síndrome do pânico, crise de ansiedade, taquicardia, falta de ar, alteração de digestão, alteração de sono, irritação, dor no corpo, anorexia, compulsão por açúcar e massas, depressão, excesso de transpiração. Aqui o que eu achei interessante foi que quando eu fiz a minha primeira sessão com ele, que foi antes de eu operar da vesícula. Ele até conseguiu, eu fiz até um outro exame que com a sessão foi limpada a vesícula, mas depois voltou, talvez por não saber lidar com o conflito que tinha ali, que ocasionava aqueles sintomas, aquela falta de esvaziamento da vesícula. E eu fui lá com síndrome do pânico. Eu fui com síndrome do pânico e tomando medicação com síndrome do pânico. Eu lembro que depois que eu passei com ele, depois de uma semana, eu passei de novo a médica pediu exames e tal, e foi suspendido o meu remédio. E desde então eu não tomo mais remédios sobre o síndrome do pânico. Então, uma das ajudas que a microfisioterapia fez, e eu esqueci de falar no outro vídeo, foi que eu parei de tomar o remédio de síndrome do pânico. E aqui, alteração de sono, eu tive muita insônia por muito tempo. Eu tinha medo de dormir. Não sei se alguém tem isso. Tinha medo de dormir. E não sei se alguém entrar, fazer uma maldade, não sei. Mas era um medo de dormir. Então eu ficava muito tempo irritada. Anorexia anorexia eu já tive. Compulsão por açúcar e massa. Eu tive por muito tempo e durante os anos eu fui engordando. Então, durante muito tempo eu fiquei comendo sanduíche, pão, muita massa, muito lanche, muita Coca-Cola, muito refrigerante, muito açúcar. Então, depois de 2024, isso aí mudou totalmente. Hoje eu controlo totalmente o açúcar das coisas. É super controlado, a questão de massa também, apesar de eu amar massa, amo de paixão. Meu coração, assim, acelera, mas eu tenho que me controlar. E excesso de transpiração, gente, antes de 2024, eu parecia que eu tava correndo uma maratona todos os dias. E não era isso. E nem emagrecia com isso. Então, eu vivia assim com muito. Eu tenho bastante. Eu sou aqui, ó, e aqui na ponta do nariz. Mas eu suava assim, cabelo tudo molhado, rosto tudo molhado. Mas molhado, dia assim, sabe pingar? Eu ficava pingando. Horrível, que situação péssima. E o conflito dessa via é ficar em dúvida, ficar sem saber o que quer. Aí ele deu um exemplo assim. Não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Não sei se vou parar para a esquerda, se eu vou para a direita. Então a pessoa fica indecisa totalmente, não sabe o que vai fazer e fica nessa indecisão. Me sentir sobrecarregada ou exigida, ou um conflito que ameaça de ameaça física ou imaginária. Então, como eu falei do sono, que eu não conseguia dormir, que eu tinha medo de dormir, então pode ser que seja uma coisa imaginária, que ocasionava tudo isso aqui. Aí, via 7, via pineal. Ela está ligada ao TDAH, a questões de sono, trocar o dia pela noite, dificuldade de iniciar um sono, sonambulismo,
dificuldade de iniciar as manhãs, pesadelos, excesso de sono, queda de temperatura, sente muito frio, irritabilidade, fadiga intelectual, quer estudar, não consigo, redução de memória e concentração, redução de desempenho escolar, problema de crescimento e o conflito dessa via. Perda de chão, dificuldade de aceitar a mudança, se sentir perdida, se sentir no escuro, não saber qual rumo tomar. Então aqui de novo apareceu a parte de sono e a parte de estudo, de aprendizado, né? Por isso que apareceu em cima a parte de TDAH. Então aqui, trocar dia pela noite era muito comum comigo antes, muito comum. Hoje, de vez em quando eu durmo um pouquinho mais tarde 11 horas, no máximo meia-noite. Mas antes eu ia dormir tipo 5 horas, tava totalmente desregulada e assim, trocando o dia pela noite. Começar a iniciar amanhã era uma dificuldade imensa. E aí, tipo, aí eu pensava assim, ai, como que eu sou preguiçosa? Aí eu tentava, tipo, me autocriticar, né? Sobre outras coisas. E sonambulismo, a minha mãe disse que eu tinha quando era criança, não sei, né? Agora que eu moro sozinha, eu não vou saber mesmo, né? Porque se eu tô dormindo, se eu acordar, voltar de novo pra cama, só se eu for acordar num lugar diferente, né? No chão, sei lá. Aí poderia ser que eu perceba alguma coisa. Mas pesadelos em si eu não tenho muito. Excesso de sono tem muito. Senti muito frio. Eu sinto muito frio. E se no lugar o meu pé não estiver quente, eu não durmo. Não há jeito de eu dormir. Só durmo se meu pé estiver quente. Então, tipo, se eu não esquentar o pé, esquece. E redução de memória, de concentração, isso aí dá pra ver pelo caderno, né? Eu esqueço muitas coisas, então acaba tendo que anotar, tendo que achar alguma forma para poder sair as coisas do papel e concretizar as coisas. Então eu não vou deixar que isso me abale, que isso seja um empecilho, não vai ser. E eu acho que é isso. E agora a gente vai para a parte 3 no próximo vídeo. Então, se você está gostando, se inscreva, curte o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!